O ego. Todos nós temos um. Ele é a nossa armadura, aquilo que nos protege, que nos dá a sensação de valor, de importância, de controle. Mas Maquiavel sabia que essa armadura, por mais resistente que pareça, tem rachaduras. Os homens são guiados mais pela vaidade do que pela razão. E essa vaidade é a brecha que expõe até os mais poderosos. Se você parar para pensar, o ego é frágil. Ele precisa de reconhecimento constante, precisa de aprovação, precisa que os outros confirmem que aquela imagem que você projeta é real. E qualquer um que saiba explorar essa necessidade consegue quebrar a armadura. Você já viu isso acontecer? Alguém que parecia inabalável desmoronar diante de uma crítica. Um líder que parecia forte perder o controle por não receber a atenção que queria. Um amigo que se gaba da própria independência, mas implode quando se sente ignorado. Maquiavel entendia que o ego é o maior ponto fraco do ser humano e também a chave para controlá-lo. Neste vídeo, vamos explorar os jogos mentais maquiavélicos para quebrar o ego de qualquer pessoa, não com ataques diretos, mas com táticas sutis, silenciosas, que desarmam defesas sem que o outro perceba. Esses não são truques para humilhar. São ferramentas para entender a verdade por trás da máscara que o ego constrói. E quando você entender isso, vai começar a enxergar as pessoas como Maquiavel as via, não pelo que aparentam, mas pelo que realmente são. O ego dá a sensação de força. Ele constrói uma narrativa. Eu sou importante, eu sou único, eu tenho controle. Mas essa narrativa é frágil. Ela depende dos outros para se sustentar. Maquiavel sabia disso. Ele via como reis, príncipes e líderes poderosos, homens que governavam cidades e exércitos, se tornavam escravos da própria imagem. Um príncipe, dizia ele, deve aprender a parecer virtuoso, mesmo quando precisa agir de forma oposta. E o que isso significa? Que o ego vive de aparência, de manter uma fachada de força, de virtude, de superioridade. Quanto maior o ego, mais energia é gasta para mantê-lo, e mais vulnerável a pessoa fica quando essa imagem é questionada. Quer um exemplo? Observe alguém que se vangloria da própria inteligência. Basta fazer uma pergunta que revele que ele não sabe algo e você verá a máscara rachar. Observe alguém que vive de reconhecimento. Retire o aplauso e assista à estrutura desmoronar. Maquiavel entendia que os homens não suportam perder o que acreditam que são, e que essa fragilidade não é defeito, é uma oportunidade. O primeiro passo para quebrar o ego de alguém é entender que, quanto maior ele é, mais fácil será encontrar a rachadura que vai desmontá-lo. O ego vive de um alimento constante, reconhecimento. E se você quer quebrá-lo, precisa tirar esse alimento. Maquiavel dizia que um governante sábio deve saber quando oferecer recompensas e quando negá-las. Essa é a essência do que chamamos aqui de jogo da privação. Funciona assim. Primeiro, você dá ao ego o que ele quer. Atenção, reconhecimento, validação. Você permite que a pessoa acredite que tem controle sobre a situação, que está sendo admirada, ouvida, valorizada. E então, você retira. Você se cala. Você ignora. Você deixa a pessoa no vazio. Esse ciclo de dar e tirar desestabiliza profundamente, porque o ego não sabe lidar com a ausência daquilo que considera seu por direito. Quer ver como isso funciona no dia a dia? Pense em alguém que está acostumado a sempre receber elogios no trabalho. De repente, ninguém comenta nada sobre o que ela fez. Essa simples privação cria inquietação. Ela começa a agir diferente, busca atenção, tenta se justificar, entrega mais do que entregaria normalmente, tudo para recuperar o que perdeu. Esse jogo também é usado em relacionamentos. Dar atenção intensa por um tempo e depois retirar.
Essa oscilação emocional faz com que a pessoa busque desesperadamente restabelecer o equilíbrio. Maquiavel sabia que a carência torna os homens maleáveis. E quando você tira do ego aquilo que ele acha que merece, vê claramente onde estão as maiores fraquezas. Não é sobre crueldade gratuita, é sobre criar um espaço em que o outro revele até onde vai para recuperar a sensação de importância. O ego tem uma necessidade oculta: parecer coerente. As pessoas constroem histórias sobre si mesmas. Eu sou justo, eu sou forte, eu não me importo com opiniões alheias. E se agarram a essas narrativas como verdades absolutas. Mas Maquiavel sabia que essas narrativas são frágeis, e basta um espelho que reflita suas incoerências para que comecem a se despedaçar. Esse é o jogo do espelho deformado. Como funciona? Você devolve à pessoa a própria imagem, mas com as rachaduras expostas. Por exemplo, alguém diz: "Eu não me importo com o que pensam de mim." Você responde calmamente: "Interessante. Então, por que ficou tão incomodado com aquele comentário?" Ou então: "Eu sempre ajo de forma justa." E você rebate: "Entendo. Mas lembra daquela decisão que prejudicou outras pessoas? Como você vê isso hoje?" Perceba que não há agressividade, não há acusação direta, apenas um espelho, um reflexo desconfortável. Esse tipo de intervenção força a pessoa a confrontar suas próprias contradições. E o ego não suporta se ver incoerente. Ele precisa justificar, explicar, defender, e nesse esforço revela muito mais do que queria. Maquiavel entendia que a verdade, quando exposta, de forma indireta, desarma mais do que um ataque frontal. O espelho deformado não derruba gritando, ele corrói silenciosamente e faz o outro entregar suas fragilidades na tentativa de restaurar a narrativa que construiu sobre si mesmo. O silêncio é um dos ataques mais sutis contra o ego, e ao mesmo tempo um dos mais devastadores. Maquiavel dizia que o governante prudente deve agir mais com cálculo do que com emoção. E o silêncio é pura estratégia calculada. Ele desarma sem confrontar, atinge sem tocar. Mas por que funciona tão bem? Porque o ego precisa de reação. Ele precisa de aplauso para inflar, precisa de confronto para se fortalecer, precisa de respostas para se sentir no controle. Quando você não dá nada disso, o ego entra em colapso. Imagine alguém tentando provocar você, esperando que você rebata, que se defenda, que alimente a disputa. Você não dá nenhuma resposta, não reage, não mostra emoção. O que acontece? O outro começa a se sentir desconfortável, tenta falar mais, justificar mais, se explicar mais, e nesse processo revela exatamente o que você queria saber. Esse jogo mental é tão eficaz que é usado em negociações, interrogatórios e até nos bastidores da política. O silêncio dá ao outro a sensação de que está no controle, mas na verdade o coloca sob pressão. Maquiavel sabia que o poder está em quem controla o ritmo do diálogo, e quem domina o silêncio domina a interação. O silêncio estratégico é simples, mas letal. Ele não derruba o ego com confronto, ele o consome no vazio. Se o silêncio corrói, o elogio pode desarmar completamente. Mas atenção, não estamos falando de elogios comuns. Estamos falando do elogio maquiavélico, aquele que não é feito para agradar, mas para inflar o ego até que ele se torne vulnerável. Maquiavel dizia que o governante prudente deve parecer generoso, mas agir com intenção. E é exatamente isso. O elogio estratégico é generosidade com propósito. Por que funciona? Porque o ego adora ser alimentado. E quando você dá à pessoa a validação que ela busca, ela baixa a guarda. Quer um exemplo? Imagine alguém que se vê como um grande estrategista. Você diz: "Você tem uma habilidade incrível de pensar rápido. Como você desenvolveu isso?" O que acontece? Ela começa a falar, a justificar, a contar histórias. E no meio dessas histórias, entrega informações que não entregaria normalmente. Esse tipo de elogio não é um fim, é uma isca.
Você eleva a confiança da pessoa ao ponto de ela se sentir segura demais. E no momento em que relaxa, você vê a verdadeira essência, sem filtros, sem armadura. Maquiavel entendia que as pessoas se expõem quando acreditam estar sendo admiradas. E é nesse momento que os segredos aparecem. A isca do elogio não destrói o ego diretamente. Ela o infla, até que fique grande demais para perceber as próprias rachaduras. O ego vive de duas coisas, aprovação e relevância. E se você quer realmente quebrar alguém, deve atingir o que sustenta a sua importância. Maquiavel observava que os homens fariam qualquer coisa para parecer importantes, mesmo que isso significasse trair princípios ou se expor a perigos. Essa sede por relevância é a base do golpe que vamos explorar aqui. Como funciona? Você faz a pessoa questionar o valor que ela realmente tem. Imagine alguém que sempre fala sobre seu papel fundamental em um projeto. Você, calmamente, pergunta: interessante, e o que aconteceria se você não estivesse lá? As coisas continuariam do mesmo jeito? Percebe o peso? Não é um ataque direto, é uma dúvida plantada. E essa dúvida é suficiente para criar fissuras no ego. Quando alguém começa a questionar a própria relevância, surgem dois caminhos. Ou ela tenta desesperadamente provar que é essencial, revelando informações e fraquezas no processo, ou ela se cala e o desconforto cresce até que precise justificar seu valor. Esse jogo é cruel? Sim, mas também é eficaz. Maquiavel diria que um governante que entende a necessidade de importância dos outros tem poder sobre eles. Porque no momento em que você questiona o lugar que o ego acredita ocupar, ele entra em pânico, e no pânico se expõe. Maquiavel não escrevia para destruir, ele escrevia para revelar. Quebrar o ego de alguém não é sobre humilhar, não é sobre atacar, é sobre ver o que está por trás da armadura, entender as intenções, os medos e as verdadeiras motivações que uma pessoa tenta esconder atrás da imagem que construiu para si mesma. O ego é uma máscara, e máscaras não são sólidas, são frágeis. Quando você aprende a identificar as rachaduras, percebe que até os mais poderosos podem ser desmontados com pequenos movimentos, com as perguntas certas, com o silêncio certo, com os jogos mentais certos. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não está em dominar pela força, mas em conhecer profundamente os outros, até que eles revelem sozinhos quem realmente são. E esse é o maior aprendizado aqui. Quando você entende o ego, deixa de ser manipulado por ele e passa a enxergar o jogo com clareza. Se esse vídeo abriu seus olhos para o que está por trás das máscaras que as pessoas usam, inscreva-se no canal. Aqui transformamos filosofia e psicologia em ferramentas reais para entender e sobreviver ao jogo do poder.